Olá, eu sou Teacher Delvia Fox e você do 7º ano vai aprender comigo hoje em inglês. O nosso conteúdo será o verbo modal can, could, no presente e no passado, demonstrando aí ability, habilidades. Então já vai pensando quais são as habilidades legais que você tem que de repente você já pode usar nessa aula comigo. Olha só, a nossa curiosity de hoje vai ser uma história sobre os food trucks, ou aqueles caminhões de comidas que a gente vê por aí. Esses primeiros caminhões de alimentos, eles foram inspirados em carroças. Essas carroças, esses vagões vendiam alimentos perecíveis para vaqueiros, madeireiros que atuavam aí nessa parte mais selvagem, digamos assim, dos Estados Unidos. Então, essas carroças, eles colocavam grãos, carnes, biscoitos, também funcionava como barbearia, atendimento a dentista e outros serviços. Mas, em 1890, essas carroças começaram a atender alguns universitários de algumas grandes universidades, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, que não podiam entrar para vender. Então, eles ficavam ali na frente, vendendo cachorro-quente e outras comidas. Então, a Universidade de Yale, Princeton, Harvard, dentre outras, eles ficavam nesse processo de venda ali na frente. Então, olha só, em 1936, um modelo chamado de Wiener Mobile foi criado para anunciar e fazer venda de cachorro-quente. Então, esse modelo, se você colocar no Google, sofreu várias alterações. Tem modelos bem legais. O mais recente, o mais perto da ideia, é esse vermelhinho que você está vendo aí na sua tela. E em 1950 chega aí as vans de sorvete com música divertida para atrair o pessoal, toda a vizinhança. Então, o food truck ele sofreu essa alteração temporal conforme a sua finalidade. Começou com esse modelo aí de carrocinha, vendendo várias coisas e fazendo atendimento. Depois, com o passar do tempo, foi refinando, melhorando, virou carro de cachorro-quente, virou carro de vender sorvete. E se a gente pensar bem, seguindo aí essa tela, aqui no Brasil, aqui em Recife, nós temos no nosso bairro, em nossa comunidade, um local que tenha pelo menos um carro, um food truck desse aí parecido. Esse carrinho de sorvete, essa foto é uma foto dos Estados Unidos, essa foto aí do meio, ela é uma foto daqui de Recife, e essa Kombi customizada também é um local aqui no Brasil. Então vejam que é algo que surgiu da cultura lá nos Estados Unidos, veio atravessando o continente e foi fazendo a sua adaptação aqui no nosso país, principalmente também aqui na nossa região do Recife. Então, quais são as adaptações que a gente fez, né? Se a gente pode ver que esse carrinho pode ter tapioca, pode vender almoço, cachorro-quente, pipoca, sorvete e várias outras coisas, né? Então, foi algo que surgiu lá em 1890, 1936 teve uma alteração, 1950 passou por formulações e hoje a gente tem modelos muito mais sofisticados, adequados às diversas culturas. Vê que legal. Agora a gente já vai começar no nosso conteúdo com o nosso modal can. Mas primeiro eu vou falar rapidinho dessa frase que tem aí na sua tela, chamada de We can be heroes. Nós podemos ser heróis. Essa aí é um trecho da música de um grande artista britânico chamado David Bowie. David Bowie foi compositor, artista, cantor, produtor musical, enfim. E aí essa frase que David Bowie diz assim, We can be heroes, nós podemos ser heróis. Se nós podemos, é porque nós desenvolvemos uma determinada habilidade ou uma determinada competência e por isso nós podemos, nesse caso aí, ser heróis. Então essa é a tradução que a gente vai ficar focada do verbo can. Poder no sentido de eu ter conseguido desenvolver uma habilidade para executar uma determinada coisa. Vê que simples.
E aí, claro, né? Se você quiser assistir ou ouvir músicas de David Bowie, você coloca lá no YouTube, que vale super a pena, é um grande artista. Então, olha só, para entender também melhor esse sentido do verbo can, é legal que a gente entenda o conceito de habilidade, né? Ou ability. Então, a habilidade ela é a talent, um talento, skill, uma outra habilidade ou competência, or proficiency in a particular area, uma proficiência, ou seja, uma potência, um desenvolvimento legal de um conhecimento em uma determinada área. Skill to do something refers to the ability. É uma habilidade, né, para você fazer que se refere a algo ou a uma vontade que você tem de fazer alguma coisa. Está aí no willingness to do something. Essa vontade, essa predisposição para você fazer alguma coisa. Então, tome nota das suas habilidades. Então, a habilidade ela é um talento, uma competência, uma vontade, uma predisposição que você desenvolveu para fazer determinada coisa. E isso está dentro do verbo can. Poder, no nosso sentido utilizado aqui nessa aula, que se refere à habilidade. Agora a gente vai voltar e dar uma revisada nos conceitos de verbos modais. Então, esses verbos, eles são verbos específicos que dão significado em uma determinada sentença para o verbo principal. No caso, esse verbo principal, ele precisa, digamos assim, de uma ajuda para ter o seu sentido completo. E o modal, quando se junta a ele, ajuda a desenvolver o sentido. Então, eles são utilizados, como tem aí no infinitivo, que eu costumo dizer que o infinitivo ele tem 0% de conjugação. É um verbo do jeito que está no dicionário, que a gente costuma dizer sem a partícula to. Então, eles precedem em uma sentença, eles vêm antes desse verbo principal, que vai precisar desse verbo modal para complementar o sentido. E o legal desses verbos é que eles têm as mesmas formas para as pessoas que estão no singular ou no plural. Ou seja, eles não flexionam, digamos assim. Eu não vou dizer caned, canied, não tem isso. Can, ele é a mesma estrutura para todas as pessoas, do singular ao plural, né? Eles não precisam aí, nesse caso, de outros verbos auxiliares para as formas negativas e interrogativas. Ele sozinho, em sua estrutura, dá conta. Então, olhando aí esse conceito do jeito que está na tela, we can be heroes. We aí, ele é o pronome, nós. Can é o verbo modal do poder, nesse sentido de dar habilidade. O be, que está em azul, é o verbo principal e o heroes aí, esse complemento. Então, percebam que está do jeitinho que está explicado. São verbos auxiliares que dão significado para o verbo principal. Então, vermelho dá o sentido a esse azul. São usados no infinitivo, ou seja, o can ele vai ser essa mesma forma o tempo todo. E ele tem essa mesma forma tanto para singular quanto para plural, certo? Então, essa é a explicação mais básica para a gente entender. Dentro disso, a gente vai ver as duas possibilidades desse verbo modal se desdobrar em can e could. Então, can seria no presente, né? Eu posso, eu conseguia, eu fazia. E could vai ser no passado, né? Eu podia, eu conseguia, eu sabia fazer em um determinado tempo e eu perdi essa habilidade. Então, é interessante que a gente tenha o conhecimento dessas duas dimensões. Can a gente vai utilizar para o presente ou para o futuro, mas no nosso caso aqui o presente, e o could para uma ação passada. Eu separei aí algumas palavras e uma sentença de exemplo que na sequência eu vou explicar para a gente melhor entender. Mas vejam só como a estrutura ela já está pronta do jeito que estava na tela anterior. Olha lá, de amarelo a gente tem aí o she, que é o pronome pessoal, certo? Aí ela está no singular. Eu disse que o verbo can ele é o mesmo para todas as pessoas.
tanto no plural quanto no singular ou vice-versa. Então, observe que she, ela, é um pronome pessoal do singular e o can, aí, após o pronome pessoal, ele está sinalizando que ele não flexiona para essas pessoas. Então, vamos lá, a tradução dos verbos que estão aí na sequência e que vão precisar do verbo can para completar o seu sentido. Então, a gente tem o primeiro ride, que seria o andar de bicicleta, o speak, que seria o falar uma determinada linguagem, o play não é jogar, mas é tocar no sentido de ter uma determinada habilidade, e o cook, que é cozinhar. Percebam que os quatro são habilidades. Ride, você precisa desenvolver a habilidade de poder andar de bicicleta. Speak, você precisa desenvolver a habilidade de estudar para poder falar um segundo idioma, um terceiro, um quarto. O play, você também precisa ter uma aula para desenvolver a habilidade de manusear determinado instrumento musical, por exemplo, no nosso caso, o violão. E o cook, uma determinada refeição, você também precisa saber combinar os ingredientes para não poder queimar, deixar salgado, doce demais, enfim. E ali, do outro lado, a gente tem o code. Tudo que a gente for se referir desse lado de code, a gente vai ter um marcador que está aí de amarelo chamado when. O when, a tradução dele é quando, mas no sentido de você resgatar uma ação passada. Por exemplo, quando eu era jovem, quando eu tinha muito dinheiro, quando eu tinha paciência. Então, tudo isso você vai buscar lá no passado. Então, tudo que se unir, por exemplo, could ride, eu conseguia, né? Eu sabia andar, por exemplo. Eu could speak, eu sabia falar. Aí eu deixei de falar durante muito tempo, quando eu era mais jovem, e esqueci. Eu could play, eu sabia, né? Eu conseguia tocar violão quando eu era mais jovem. Eu sabia correr bastante, de repente agora eu estou tão velha, não consigo mais fazer. E por aí vai, né? Então, esses são os sentidos básicos que a gente consegue se atentar. Então, bora ver como ficou um pouquinho mais sequências para a gente entender quando usar can e could, pensando nessa questão da habilidade, né? Primeiro, que esse verbo principal aí, ele vai sempre dizer aquilo que a gente vai conseguir fazer. Já que se eu consigo fazer, eu desenvolvi a competência, eu desenvolvi a habilidade. Então, para as sentenças mais simples, do present, no can, que é poder, no sentido de eu conseguir fazer, porque eu desenvolvi a habilidade, a primeira sentença ela tem aí por tradução she can ride a bike. Ela consegue andar de bicicleta porque ela desenvolveu essa habilidade, porque ela foi instruída, porque ela foi orientada. Ok. Second sentence, segunda sentença. She can speak Japanese. Ela pode, ela consegue, ela sabe falar japonês, porque ela teve aula, que ela teve esse tempo, que ela teve intercâmbio, que ela teve treino. Isso tudo compila a atividade de saber falar japonês. Mas pode ser italiano, inglês, German, alemão, tantas outras linguagens também. E na terceira tem aí, ó, she can play guitar. Ela pode tocar violão, guitarra, she can play piano e tantos outros, né? Ukulele e por aí vai. E a última, she can cook a meal. Ela pode cozinhar determinada refeição, porque ela foi instruída e desenvolveu a habilidade, por exemplo, de combinar ingredientes, de saber o tempo certo de cozimento, de retirar e, claro, de servir. Aí a gente vai para o próximo lado e veja onde se situa o when. O when, depois que vem a sequência dele, percebam que tem aí o was. Was é a nossa, was where é a nossa representação de passado, né? Então a gente tem aí, ó, she could ride a bike when she was young. Ela
ela sabia andar de bicicleta quando era jovem, de repente não sabe mais porque parou de andar ou tem alguma condição que a limita. Perceba que o could, aí ele dá a referência do passado. Ou she could speak Japanese when she was rich. Ela podia falar japonês quando ela era rica. Nesse sentido do poder, ou rico por questão de acesso a conhecimento, ter mais facilidade, estímulos de repente para poder falar. E aí tem mais abaixo, né? She could play guitar when she had time. Ele podia tocar guitarra quando ele tinha tempo, né? E aí ele focava na habilidade e continuava esse processo de tocar, né? E a última, she could cook a meal when she was free. Ela podia cozinhar, né? Quando ela estava mais livre, porque ela podia pensar o tempo, fazer combinações diferentes, enfim. São esses dois pontos do can e could de diferente que a gente tem para se referir à habilidade. Lembrando que o verbo principal, nesse sentido, ele vai sempre sugerir que você tenha uma competência, uma habilidade desenvolvida para poder fazer a ação. E olha só, um exemplo aí, bem ilustrativo, e como a gente situa em could, né, que você poderia ou você tinha determinada atividade, onde é que o was, where, ele se situa na sentença. When, quando eu digo quando, eu preciso que o meu verbo ele combine com essa ação passada, né? Quando eu era, e aí o verbo to be no passado, was, era, estava para o singular, e o were, eram ou estavam para o plural, só o singular se for a segunda pessoa, né? You. Então, olha só como é que eu consigo usar, né? Eu tenho aí, ó, I could read when I was 4. Eu sabia ler, né? Eu conseguia ler, ou ler até melhor quando eu tinha 4 anos, que foi onde tudo, de repente, começou. Então, vamos supor que essa pessoa agora não tem mais 4 anos, né? Ela tem, sei lá, 30, 20, é uma outra realidade, mas que a partir dos 4 anos ela disse que conseguia ler aí essa ação. Então, esse when é onde a gente resgata a situação ou o tempo lá do passado para poder dizer que eu tinha aquela habilidade. E could, ele vai representar na sentença esse passado, né? Quando eu conseguia fazer isso. E aí, ilustrando, né? She could speak French when she was a child. Ela podia, né? Ela conseguia, ela sabia falar inglês quando ela francês, perdão, quando ela era criança. De repente, parou de falar inglês, não sabe, ou francês, ou japonês, e não sabe mais, porque o tempo foi passando, foi tendo outras rotinas, e de repente a pessoa pode pegar isso de volta, mas ela se lembra que lá naquele passado ela tinha essa habilidade desenvolvida e que hoje ela não tem mais, ok? Então, vamos lá. Seguindo aí para os exercises, você pode printar aí na sua tela, tirar uma fotinha e pensar quais são os verbos entre can e could, os melhores que se aplicam aí nesse exercício. Então, tem aí, ó, he, ele, speak 5 languages, seria can ou could. Ele pode falar 5 linguagens, include Chinese, incluindo o chinês. O próximo tem I, espaço, dance frevo. Eu consigo dançar frevo, né? Seria can ou could. O próximo abaixo tem I, eu, né? Espaço, solve the problem. Resolvi o problema. E embaixo também tem I swim when I was 10, né? Que seria eu podia nadar quando eu tinha 10 anos. Vamos lá? 1, 2, 3. Olha só aí o nosso gabarito, do jeitinho que eu falei na explicação, né? He can speak 5 languages, including Chinese. Ele pode falar, ele sabe falar 5 idiomas, incluindo chinês. O próximo diz, I can dance frevo. Eu posso dançar frevo, porque eu desenvolvi essa habilidade. Eu tive aula, eu sei fazer todos os passos. E o próximo, que tem aí, né? I can solve the problem. Eu posso resolver os problemas ou o problema porque eu já encontrei a solução, eu desenvolvi essa habilidade de resolução de problemas. E o último, I could swim when I was 10. Eu sabia nadar quando eu tinha 10 anos.
passou esse tempo todinho, não lembro mais como é que faz, então eu perdi essa minha habilidade. Eu lembro que eu tinha lá no passado, hoje eu não tenho mais. E olha só que legal aí, minha gente, como é que são essas habilidades no nosso dia a dia, né? Correndo aqui um pouquinho por causa do tempo, a gente tem os verbos, né? One, study, estudar. Segundo, pass, ser passar, né? Ultrapassar, nesse caso, passar ou ser aprovado. 3, speak, né? Falar. 4, skating, é você patinar também, né? Number 5, play, você tocar ou jogar. Número 6, drive, você dirigir. E 7, cook, que é cozinhar, que a gente já viu. 8, taking photos, é você tirar fotos, fazer registros, né? E o último é o study. Vamos ver como é que essas habilidades do nosso dia a dia, elas se encaixam aí. O nosso dever é conseguir colocar as sentenças nas ordens corretas das imagens aí no nosso tempo. Então, no número 1, a gente tem I can study German. Eu posso estudar alemão. Onde é que ela se encaixa aí? Number 2, I can pass the exam. Eu posso passar no exame, né? Claro, eu estudei. E a gente está falando aqui de exame de inglês, viu, minha gente? Number 3, número 3, I can skating. Eu posso patinar, eu posso fazer, porque eu tive aula, eu sei. Eu fui lá para o Marco Zero praticar. Number 4, I can play League of Legends. Eu sei jogar League of Legends, que é um jogo, né? Um videogamezinho aí, bem legal, bem divertido. Number 5, I can drive a car. Eu posso dirigir um carro, né? Eu tive aulas, eu tenho habilitação e tudo mais. Number 6, I can cook a meal. Eu posso cozinhar uma refeição porque eu aprendi a cozinhar. Eu vi lá um tutorial e já estou expert. E agora, number 7, I can take photos. Eu posso tirar foto, posso fazer registros com qualidades fotográficas, porque eu baixei um aplicativo que ele é muito legal. E number 8, I can study Italian. Eu posso estudar italiano, sim, assim como qualquer outro idioma. Então, vamos ver como é que ficou o nosso gabarito das nossas habilidades. Mas antes, olha só, voltando aí à nossa tela. Study, pass, speak, skating, play, drive, cook, taking photos e study de novo, são todas elas aí habilidades que eu preciso de algum contexto para poder desenvolver. E olha aí o nosso gabarito. Será que você acertou? Olha aí, primeira imagem, number 4, League of Legends, number 3, skate, number 6, a gente tem lá cook a meal, né, cozinhar, number 7, taking photos, primeira, number 1, né, study German, e assim sucessivamente, né, number 2, passing the exam, tem alguns estudantes ali fazendo o teste, e aí a última, driving a car, que você vai dirigir aí com, talvez, né, dirigir se você for já habilitado, mas serve aí como um exemplo. Então, perceba que o modal can, could, can, nesse sentido, tem vários, tá, minha gente? Mas o nosso sentido de hoje foi desse da gente pensar habilidades, né? Competência, essa disposição, essa vontade de fazer e executar alguma coisa. Eu sou Delvia Fox e você do 7º ano aprendeu comigo English e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!